Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do ESG1, da Casa do Caminho Simão Pedro. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo 5, com o tema Mediunidade com Jesus. Vamos dar continuidade a falar sobre o que é a mediunidade. Na última aula nós vimos os conceitos, a finalidade, quem são os médios, e hoje vamos aprender um pouquinho sobre como é a mediunidade com Jesus, o que isso quer dizer, como Jesus gostaria que nós exercêssemos a mediunidade, como os médios devem exercer a mediunidade segundo o Evangelho. Bom, então vamos dar início aqui, primeiramente falando, citando aqui o Evangelho do Segundo Espiritismo, lá no seu capítulo 26, onde ele diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E lá no Livro dos Médios, no capítulo 14, o conceito que já vimos na aula anterior: todo aquele que se sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, estão todos lembrados desse conceito do que é médium, e o que quer dizer esse dai gratuitamente, o que gratuitamente recebeste. Bom, é bem literal isso, Então, segundo o Espiritismo, esse dom, essa mediunidade que algumas pessoas recebem, os médios recebem, eles têm que utilizar a sua mediunidade de forma gratuita, sem poder cobrar por nenhum atributo dela, e seja de qualquer forma que for. Por que isso? Porque quem tem a mediunidade, quem tem uma mediunidade mais aflorada, recebeu essa mediunidade gratuitamente. Não dependeu de nenhum esforço seu. Então, como não depende de nenhum esforço, o correto é exercermos essa mediunidade de forma gratuita, sem nenhuma cobrança. E qual é a diferença da mediunidade e de um talento? Por que, segundo o Espiritismo, segundo o nosso Evangelho, nós temos que exercer essa mediunidade de forma gratuita? Bom, basicamente porque, se nós recebermos isso de forma gratuita, nós não temos por que cobrá-la. Do mesmo jeito que recebemos sem nenhum esforço, sem exercer nenhum talento nosso, nós temos que dispô-la também em benefício dos outros, em benefício da espiritualidade, da caridade, do amor, assim como Jesus fez. E é diferente de um talento. Eu estou utilizando aqui, por exemplo, o talento de um profissional de saúde, por exemplo, que ele exerce a sua profissão conforme aquilo que ele se esforçou para aquilo, conforme aquilo que ele doou o seu tempo para o aprendizado. Então, ele sim pode cobrar pelo que ele exerce, por suas tarefas, porque ele se esforçou para isso. É um dom que ele pode ter recebido, mas que ele aprimorou, que ele estudou para aquilo, diferente da mediunidade, que é um dom recebido, A gente vai ver mais à frente assim como que é essa recepção, por que as pessoas têm essa mediunidade mais aflorada, mas assim, não depende de nenhum esforço, não depende de nenhum estudo, por assim dizer, para adquirir a mediunidade. Então é bem diferente dos nossos talentos, daquilo que nós nos esforçamos para ter. Então, nós percebemos assim que a mediunidade que nós recebemos, ela é doada. Se é doada, ela não pertence a nós. Ela pertence a Deus, à espiritualidade. Eles nos doaram isso, eles nos deram para que possamos utilizá-las a serviço do bem, a serviço do que prega o Evangelho. Então, já que não é nosso, nós não podemos dispor daquilo que não nos pertence. Seguindo a mediunidade de Jesus Cristo, por exemplo, naquela época, quais eram as finalidades da mediunidade de Jesus Cristo e de seus apóstolos? Bem, a mediunidade tinha dois principais objetivos, que era a faculdade de curar os doentes e a faculdade de expulsar os demônios. E o que era isso?
A mediunidade, principalmente em Jesus, era tão aflorada que ele tinha esse dom de curar os doentes, né? De dar visão a quem era cego, de poder fazer voltar a andar quem não tinha movimentos, né? Quem tinha deficiências físicas, e de expulsar os demônios. O que seria, nesse caso, expulsar os demônios? Seria livrar as pessoas das obsessões dos maus espíritos, né? Dos espíritos zombeteiros. Então, assim, nós vemos que Jesus, que detinha todos os tipos de mediunidade, ele sempre fez isso baseado no amor e na caridade. Jamais cobrou qualquer tipo de retorno, seja ele pecuniário, seja até por ego. Né? Jesus era perfeitamente moral. Então, ele fazia tudo isso, ele colocava sua mediunidade à disposição de todas as pessoas, simplesmente como forma de ajudar, simplesmente como forma de levar a caridade e o amor. E foi assim que ele instruiu os apóstolos, que também tinham alguma mediunidade, né? Tinham uma certa mediunidade. Então, eles tinham a capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios, e fizeram isso sempre sem qualquer retorno, seja ele pecuniário, seja ele patrimonial, ou qualquer outro tipo de recompensa, né? Até mesmo aquelas para inflamar os seus egos. Então, aqui a gente vê uma passagem, né, do Evangelho. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação e nem meio de vida. Ou seja, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. A mediunidade foi dada gratuitamente. E o serviço dela, a utilização dela, deveria ser sempre usada para o bem, para a moralidade, para a caridade e como meio de propagação da fé cristã, como forma de retribuir para os outros, né, fazer o bem para os outros, sem qualquer tipo de recompensa pessoal. E aqui, como fala, né, Jesus recomendava que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação e nem meio de vida, ou seja, a pessoa não poderia viver daquilo. Por isso que teria que ser de forma gratuita. Não podia ser uma forma de serviço, de especulação, nem meio de vida. Ninguém viveria por ser médium. Não faria da mediunidade a sua profissão. Aqui é outra passagem do Evangelho em que diz: mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Essa que estávamos até vendo, né, que Jesus propagava bastante, exercia bastante, na verdade. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Isso aqui era o que a gente estava falando ali da diferença entre a mediunidade e talento, né? Vocês vêm aqui que é dito: o médico dá o fruto de seus estudos, feito muita vez, à custa de sacrifícios penosos. Então, o que é? É o seu estudo, a sua dedicação, o seu tempo que leva para aprender, para desenvolver o seu talento. Então, nada mais é ali do que a atividade curadora do médico, ele poder cobrar, porque é um fruto de um sacrifício seu, diferente do médium, né, do médium curador. Ele que tem o poder de cura, o poder de doar bons fluidos para outras pessoas, né, o princípio vital, doar os seus fluidos, ele simplesmente recebeu aquilo gratuitamente de Deus. Então, se não pertence a ele, ele não pode pôr-lhes preço, ele não pode cobrar por isso. E o exemplo era o que Jesus e os apóstolos faziam, que mesmo pobres, mesmo sem riquezas, eles nada cobravam por todas as curas que eles operavam. Eles agiam dentro dos preceitos do Evangelho, da caridade e do amor, sem visar qualquer tipo de ganho pessoal. Né? Então, qual é o principal objetivo da mediunidade? Isso é o principal, é servir ao outro e não a si mesmo.
E a má utilização dessa mediunidade pode causar a perda, né, desse dom, como o afastamento dos bons espíritos. Então, se eu tenho uma mediunidade e eu começo a utilizá-la de uma forma para ganhos pessoais, a minha má utilização dessa mediunidade, além de poder perder certa, como posso dizer, certa mediunidade mesmo, não queria chamar de poder, mas um certo dom, eu vou atrair maus espíritos para mim, espíritos zombeteiros, espíritos que não estão de forma salutar. Então lembre-se que tudo é questão de vibração. Enquanto eu estiver vibrando com bons pensamentos, com bons sentimentos, pensando na caridade e do amor, eu vou estar mais próximo de mim com os bons espíritos. Então, ao exercer a mediunidade perto de bons espíritos, nós estamos exercendo uma boa mediunidade. A partir do momento que utilizamos ela como forma de comércio, como forma de ganho pessoal, esses espíritos eles vão se afastar. A gente não pode esquecer, a mediunidade nos foi dada. E como nos foi dada, ela também pode ser retirada, que seria a perda dessa mediunidade, né? Então, quanto a gente vibra mais negativamente, querendo ganho pessoal, pensando somente de forma egoísta, mais a gente atrai aqueles maus espíritos, os espíritos zombeteiros. Então, a nossa mediunidade não está mais sendo colocada à disposição de Jesus, à disposição de Deus e à disposição do Evangelho. Então, isso pode, além de tudo, ser muito perigoso, tanto para o médium, como para aquelas pessoas que estão sendo atendidas pelo médium. Emmanuel já citou em um de seus livros, né, a tarefa do médium. Ele diz: médios, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada. Veja que outorgada, ou seja, dada, né? Não é uma coisa adquirida a partir do nosso esforço, como vimos falando, ela é dada, doada. E muito se pedirá aos que muito receberam. Ou seja, quanto mais instruído o médium, mais dele é cobrado. Quanto mais ele recebe, mais dele é cobrado. Né? A gente tem que sempre lembrar também que os médios, aqueles que têm a mediunidade mais aflorada, eles, em algum outro momento, em alguma outra vida, eles tiveram passagens desastrosas, obscuras. Então, é uma forma também de, no planejamento reencarnatório dessas pessoas, alguns pedirem para ter certa mediunidade justamente para espiar tudo aquilo que foi feito em outras vidas. Então, é uma forma agora de se doar para poder ser provado, né? Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso, renuncieis à própria personalidade, aos desejos e às aspirações de ordem material, para que vossa felicidade se concretize. Ou seja, tudo aquilo que a gente já falou, a mediunidade, ela tem que ser utilizada sempre a serviço do bem, sempre a serviço do amor ao próximo e da caridade, como Jesus nos ensinou. Qualquer utilização da mediunidade para forma de ganho pessoal, material, ela vem com um preço muito alto a ser cobrado. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 625: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta não poderia ser outra, né? Jesus, nosso grande mestre, nosso grande inspirador. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Isso nós já estamos cansados de saber, de estudar, e que foi falado aqui no início da aula, né? Jesus era o ser mais perfeito que já veio à Terra.
ele pediu para vir à Terra. Ele não precisava, né, dado o seu grau de evolução, mas ele pediu para vir para cá, para nos guiar, para nos mostrar qual seria o caminho. Então, ele é o nosso guia. Qualquer pessoa que tenha a mediunidade tem que saber que no seu planejamento reencarnatório pediu para vir com a mediunidade aflorada justamente para trabalhar conforme Jesus nos ensinou. Então, Jesus mostrou o caminho. Mesmo pobre, mesmo vindo de uma família paupérrima, ele sempre utilizou de todas as suas mediunidades de forma gratuita, sempre visando o bem do próximo. O amor ao próximo, sempre visou a caridade. E foi isso que o mestre nos ensinou. E se alguém tem uma mediunidade, tem que ter como guia o nosso mestre Jesus. É claro que nunca será cobrado a perfeição moral que Jesus tinha, porque isso ainda não estamos nesse nível, né? Um dia, quem sabe, poderemos chegar lá. Mas ainda estamos muito atrás mesmo. Mas ele sempre tem que ser o nosso guia, o nosso modelo e a nossa inspiração. Emmanuel, no livro Consolador, também nos trouxe essa passagem. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Então, quem tem uma mediunidade muito aflorada, quanto mais aflorada a mediunidade, mais será cobrado do médium, que ele permaneça no caminho da evolução moral, da evolução espiritual. Então, é uma bela oportunidade de progresso. Não se pense que o médium é um ser altamente evoluído porque ele consegue captar vibrações, ouvir, ver, psicografar algumas informações da espiritualidade, né, dos seres desencarnados. Não. O médium que tem assim, uma assistência espiritual elevada, vamos dizer assim, pode ter certeza que em outra encarnação ele foi muito desvirtuado desse caminho. E isso é uma oportunidade que Deus deu para que ele possa expiar todos os seus erros passados, né, para se render. Então, é uma oportunidade que Deus ofereceu. Por isso, a gente sempre tem que bater nessa tecla, sempre tem que reforçar. Por ter sido uma oportunidade do médium, a mediunidade foi doada. Ele pediu para ter aquilo. Ele não se esforçou para ter esse dom. E foi doada como uma forma de redenção e oportunidade de progresso. Por isso que ele não pode utilizar da mediunidade para se sentir maior que os outros, melhor que os outros, mais evoluído, para ter ganhos pessoais e materiais. Pelo contrário, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeste. Esse é o princípio. Esse é o principal objetivo da mediunidade, é servir. E ele continua: sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Mais uma vez aqui mostrando que a mediunidade não nos pertence, ela é atributo do espírito. Quando ele diz aqui do espírito, quer dizer da espiritualidade superior. Patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Vejam, elemento renovador da posição moral, ou seja, a oportunidade que temos de utilizar dessa mediunidade para evoluirmos moralmente, justamente porque não temos a evolução moral como tinha Jesus, o nosso guia, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Né? Então, aqui ele é bem claro ao mostrar que a mediunidade é um dom dado e não trabalhado para conseguir, né? Então, aqui, ó, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Né? Então, o médium, ele precisa seguir o evangelho, ele precisa se evangelizar. Não adianta ele ter a mediunidade e utilizar de forma diferente do que o evangelho prega, porque assim ele não estará utilizando ela de uma forma boa, né? Ele não vai estar sendo assistido pelos bons espíritos.
De outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Não pode esquecer a missão da mediunidade. O médium jamais pode esquecer de qual é o objetivo, que é servir. O médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs, ou seja, aquele que segue tudo que o Evangelho diz e oferece ao Senhor, multiplicado os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estão vendo como sempre bate nessa tecla de que a mediunidade nos foi dada. Eles querem deixar bem claro que foi dado gratuitamente, sem nenhum esforço nosso. Então, na hora de utilizar a mediunidade, nós temos que sempre utilizá-la de forma gratuita. E de forma gratuita, bato nessa tecla. Não quer dizer apenas para não fazer de um comércio, de um meio de vida, não receber somente em forma de pecúnia, em forma de dinheiro, mas qualquer recebimento pessoal, qualquer ganho pessoal, estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Pronto, é exatamente isso. Então, como que é exercer a mediunidade com Jesus? É sempre servir no caminho da caridade e do amor ao próximo, sempre servir ao próximo e jamais para ganho pessoal. E essa aqui é a equação da evolução. Então, como que evoluímos moralmente? Sempre com amor e com instrução. Lembre-se, isso é uma passagem bíblica. Instruir-vos, né? Deus pediu para de quem mais sabe será mais cobrado. Então, nós temos que sempre nos instruir, sempre aprender com o Evangelho, estar sempre estudando. Isso principalmente ao médium. Ele tem que estar sempre se moralizando, sempre com bons pensamentos, bons fluidos, bons sentimentos, e praticar isso sempre com amor. Essa é a equação do espírito imortal. Trouxe aqui também uma citação da Joana de Ângeles nos Estudos Espíritas, que ela também fala sobre a mediunidade e como que é o exercício dessa mediunidade com Jesus. O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, olha como sempre a caridade está aí, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Então, aqui, ela só está reforçando aquilo que estamos vendo durante toda a aula. A mediunidade com Jesus é aquela mediunidade gratuita, feita para servir ao outro, com amor e com caridade, jamais pensando em ganhos pessoais. Sempre lembrar, ela nos foi dada e pode ser retirada se não agirmos corretamente, se não utilizarmos de formas corretas. Então, como forma aqui de encerrar, fazer um breve resumo, a mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviços aos semelhantes, servir ao outro, sempre. A mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem. O médium, no serviço da mediunidade com Jesus, ele estará evoluindo moralmente, ele estará ascendendo espiritualmente, estará se libertando de todas aquelas amarras de vidas passadas e vai lhe edificar, ou seja, vai sempre evoluir. A mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam aos seus tutelados. Então, gente, nunca esquecer, fora da caridade não há salvação. Sempre utilizar a mediunidade de forma gratuita, de forma a servir aos outros, de forma caridosa, com amor ao próximo, jamais para ganho pessoal. Sendo assim, estaremos sempre no caminho dos bons espíritos, sempre no caminho da evolução moral e espiritual. Me encerro aqui mais essa aula, agradecendo sempre ao nosso guia, ao nosso Mestre Jesus Cristo, que ele possa sempre nos guiar no bom caminho, nos passos do Evangelho. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo, conversando sobre o Espiritismo. E nunca esqueçam, qualquer dúvida,
estamos sempre aqui à disposição. Vocês podem deixar qualquer pergunta aqui na caixa de comentários, que estaremos sempre dispostos a responder. Muito obrigado e fiquem com Deus.